bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu fiquei até em dúvida se eu colocava esse vídeo em carreira ou em aspectos do texto, mas eu resolvi colocar em carreira porque eu vou falar de questões que não são exatamente técnicas, mas que são igualmente importantes. Se você tem dificuldade em avançar na sua escrita, eu acho que vale a pena rever algumas estratégias que você pode estar tomando para concluir um projeto, né? Seja um romance, seja um livro de contos, um livro de poemas, o que for. As pessoas são muito influenciadas, né, pelas estratégias alheias e eu criei esse canal aqui para ajudar, mas eu quero que vocês sempre pensem que não existe fórmula e que vocês têm que sempre bater qualquer coisa que eu falo com aquilo que funciona para vocês. Por exemplo, eu já ouvi falar. É muito comum dizer que um escritor deve escrever, por exemplo, todos os dias. Eu não concordo, mas de jeito nenhum com isso. Isso funciona, por exemplo, para o Murakami, para tantos outros escritores, mas não funciona para todo mundo. No meu caso, dependendo do capítulo que eu escrevo, eu preciso inclusive dar um descanso para minha mente. E às vezes só parece um descanso, porque nesse tempo ocioso, né, o Domênico de Masi fala do ócio criativo, é um tempo que eu estou trabalhando questões ali, mesmo que inconscientemente, e que depois vão parar no meu texto. Algumas coisas podem acontecer se você tiver com a escrita travada, né? Podem estar acontecendo. Uma delas, qual é o grau de cobrança, de autocrítica? Qual é a relação que você tem com as suas referências literárias? Você não escreve tão bem quanto Proust, e aí você acha que enquanto não tiver tão bom quanto Proust, você não vai continuar avançando? Bem, para ficar tão bom quanto Proust, é necessário uns bons anos, né? São necessários uns bons anos, e a escrita é um processo que ela vai te ensinar ao longo. Portanto, tome cuidado para não se exigir demais nesse sentido, porque você vai precisar errar bastante para chegar onde você gostaria de chegar. Tem outro ponto que às vezes a escrita trava. Eu percebo o seguinte, no episódio do Literar essa semana, para quem quiser conferir o episódio, está aqui na descrição do vídeo, né? Tem link para todos os episódios do Literai. O Juliano Garcia Peçanha falou uma coisa bastante interessante. Ele falou que para escrever bem sobre um tema, é preciso habitar esse tema. Existe uma diferença muito grande entre falar sobre alguma coisa e habitar alguma coisa. Só quando você habita uma questão, não precisa nem ser um tema, pode ser uma questão essencial humana, né, como a morte, como tantas questões que são abordadas pelas grandes obras literárias. Por que é importante que se habite? Porque um texto ele só é vivo se ele pulsa de alguma forma dentro de você e isso vai além da racionalidade. Se você, por exemplo, está com a escrita travada, está com branco, não consegue avançar de jeito nenhum, às vezes vale a pena tirar o pé do freio. Para de escrever, mas não pare jamais de se alimentar daquilo que pode te dar insumos para você continuar a sua obra. Eu me inspiro, por exemplo, bastante em artistas plásticos. Van Gogh, Toulouse-Lautrec, são artistas que sempre me trazem ideias novas que eu vou transpor para as minhas experimentações literárias. Não precisa ser na ficção, pode ser na não ficção. Pode ser arte, pode ser música. Procure se cercar disso, né? E não precisa ser necessariamente comprar alguma coisa, comprar uma obra de arte. Não, mas você pode ouvir uma boa música. Tem a Sonata número 9 acho que é a número 9, do Beethoven, que é uma coisa extremamente inspiradora, uma música extremamente inspiradora. Então, quando você começa a se cercar de todas essas coisas, pode acreditar que de alguma maneira você está colocando a sua mente para trabalhar paralelamente à sua obra, porque você está se colocando em contato com elementos que você vai juntar ali de alguma forma na hora que você for escrever. Tem outra coisa também que é muito complicada falar sobre, que toda vez que um autor entra numa questão que é muito cara para ele, muito importante para ele, que com certeza tem alguma reverberação interna, é possível que existam travas que, na verdade, são psíquicas. É muito difícil a gente enfrentar as nossas próprias questões, né? De maneira que, às vezes, a gente para aquele texto porque a gente ainda não sabe exatamente como lidar com a questão em si.
Então, uma narrativa confusa pode significar uma lida confusa com alguma questão. Logicamente que autor, narrador e personagem são instâncias diferentes, mas apesar de serem instâncias diferentes, é impossível que não haja uma contaminação entre um e outro. A gente contamina a obra, e o personagem nos contamina também, e o narrador nos contamina também. Os narradores e personagens são escolhas nossas. A gente pode escolher que eles sejam bastante diferentes da gente, mas no fundo, completamente é impossível. Alguma coisa sua você vai jogar ali. Então tem uma questão também envolvida em ir adiante como obra literária, que é estar preparado para o enfrentamento, que se você resolver fazer isso de maneira profunda, construir uma obra literária com profundidade, vai ser difícil, né? Não é uma coisa fácil de fazer. E por vezes você também vai se auto-sabotar. Por vezes você vai precisar de mais tempo para construir aquela obra e por vezes você vai ter medo de avançar naquela obra, porque ela vai tocar em questões muito profundas suas. Eu acho, essa semana passada, retrasada, aliás, quem quiser me seguir no Instagram, eu fiz uma live com a minha agente, que é a Marisa Moura, ela falou uma coisa muito correta, que escritor não é quem publica, escritor é quem escreve. E eu queria que vocês tivessem isso em mente, porque a insegurança, ai, não me considero escritor, ai, Machado de Assis era escritor, como eu vou falar que eu sou de uma profissão que Machado de Assis foi? Gente, escrever é escrever, né? Tem escritores melhores, escritores piores, escritores mais maduros, escritores menos maduros, mas escrever é colocar na expressão da palavra vários jogos. É você alimentar a palavra com cenários psíquicos, é você alimentar a palavra com visões de mundo, é você alimentar a palavra com aquilo que você tem de melhor, né? É o que eu torço para vocês fazerem, né? Então respeite seu tempo também. Talvez o livro que você queira escrever não deva ser escrito todos os dias. Talvez o livro que você precise escrever seja tão difícil que vai te custar. Vai te custar. Não existe fórmula para fazer uma obra-prima, não existe fórmula para construir uma carreira de escritor. Eu sei que eu venho aqui dar dicas, mas não existem fórmulas. Pegue aquilo que te serve, pegue aquilo que reverbera em você, que você sente que faz sentido. Assim como a literatura não é construída só pela via da racionalidade, as nossas escolhas também não devem ser completamente racionais. Esse é o conselho que eu vou dar para vocês hoje. Eu sei que é um tanto abstrato, mas eu tenho visto tanta gente me mandar mensagem falando: ai, não consigo avançar, ai, eu estou travado, e às vezes acha que é uma questão técnica quando é uma questão interna. Última coisa importante: o ritmo da escrita. Nenhuma estratégia vai dar conta de um ritmo de escrita se não houver um alicerce psíquico interno, um desejo sustentado para que esse livro possa ser escrito. Então, é como se você, antes de colocar um cenário no papel, antes de você criar um personagem no papel, você precisasse criar um cenário interno para que essa escrita seja possível. E aí você vai ter que se deparar com coisas como: nossa, esse trecho não ficou tão bom. Tudo bem, você não tem que ser perfeito. O seu livro não tem que ser absolutamente perfeito, sobretudo se é o primeiro, pelo amor de Deus. Então, escrever vai além de escrever, isso que eu acho tão bonito na literatura, né? É um treino de autoconhecimento, é um treino de autoaceitação, é um treino de você conseguir lidar com defesas psíquicas, é um treino para você alicerçar esse tempo interno de forma que esse tempo interno sustente esse desejo pela escrita. E, por fim, também é uma profissão de muito estudo. Então, eu espero vocês no vídeo da terça-feira que vem, que vai ser sobre aspectos de texto. E aí eu vou trazer, sim, dicas mais práticas e menos abstratas. Mas é isso. Sintam-se, entendam o seu próprio ritmo e eu acho que vocês vão conseguir escrever coisas bem mais poderosas.